Salve, salve geral. É isso aí. Como eu fiz na chamada aí, vou falar um pouco sobre a ideia de 3D. Então, antes de começar, eu vou falar aqui dos materiais que eu vou usar. Tem uma folha A4 comum. Estou usando aqui um lápis HB, o lápis HB, esse aqui é o número 2, aqui o 4B e aqui um 6B. A diferença do HB para o B é que o HB geralmente ele é mais duro, então o risco dele é mais fraco. Aí temos o 4, que é intermediário, 4B, que é mais macio. Ele dá um traço mais macio e mais escuro. E a gente tem também aqui o 6B, como eu falei, que é mais macio, também um pouco mais escuro. Geralmente o HB eu uso para esboço, para fazer esboço. E o 4B aqui é o 2 que eu vou usar. O 4B eu já uso ele para sombrear, marcar a sombra. E o 6B eu já posso usar ele para dar mais contraste, né, na luz e na sombra. Então antes de mais nada, qualquer vacilo que eu der aí, vocês podem estar corrigindo aí nos comentários. Eu vou deixar esse vídeo salvo no timeline lá. Então fala nos comentários. Aqui eu não vou ficar lendo muito os comentários não, só agradecer quem já estiver assistindo aí, e vou deixar salvo pra galera acompanhar. Então beleza. Aqui eu tenho uma caneta também, lembrando que a maior arma que existe ainda é um papel e uma caneta, porque todo tratado de paz, né, ou de guerra é assinado com uma caneta. É isso aí, vamos começar. Então a ideia é o seguinte: para falar do 3D, a gente tem que falar um pouco aí do 2D. Vou fazer umas linhas aqui, ó. Então, geralmente esses planos de 2D e 3D é muito usado na ideia do plano cartesiano, que eles usam em programas para arquitetura, né, de projeto de arquitetura, plantas, geralmente chamado de planta baixa, né, que é a planta em 2D, que você vê tipo medidas de cômodo, enfim, espaço, né, visualizado de cima. Então, ou seja, no plano cartesiano eles usam a linha horizontal, que no caso é essa linha aqui, ó. Eles usam o X. Então a gente vai pegar a ideia do X aqui.
Porque o X aqui ele define a largura, certo? Na linha horizontal. Então aqui, ó, a gente tem o X negativo. A linha vertical ela já é representada por Y, é a altura e largura. Aqui a mesma ideia, né? Y negativo. Então o que acontece? Essa ideia aqui ela forma apenas o 2D. Por quê? Por que 2D? Porque eu tenho só a altura e a largura, certo? O 3D ele já entra na linha de profundidade, que já é denominada aqui, ó, como Z, certo? No plano cartesiano, na matemática, usa essas fitas aí. Aqui, né, o Z negativo. Então vamos lá. Vou pegar outra folha aqui. Não dá para fazer no cantinho. Então vou fazer aqui, ó, um exemplo básico aqui, né, de um quadrado. Vai ficar meio retângulo, mas dá para entender. Quadrado é a mesma ideia, né? Quadrado, retângulo. Então aqui, ó, então aqui eu tenho uma visão em 2D, que é uma planta baixa, certo? Por quê? Porque eu tenho só a linha Y e a linha X, Y, certo? Então, para eu ter uma perspectiva, uma visão de 3D desse retângulo, eu tenho que adicionar a linha Z, que é onde eu vou dar profundidade para o retângulo. Então, todas as pontas aqui, ó, né, vão dar profundidade. Aqui e aqui, certo? Aqui, ó, pode ver que esse aqui tá mais para baixo, ficou um pouco torto aqui, mas vou falar um pouco para conseguir esse alinhamento aqui dentro de um plano, né, geral em 3D, porque aqui eu tô falando do objeto em si. Então o objeto aqui, ó, ele já vai dar a perspectiva em 3D. A luz e a sombra, elas vão entrar aqui no plano de relevo, que é o que vai sugerir o relevo. Então isso aqui, ó, já é o objeto em 3D, é a linha Y. Então, se for olhar, ó, aqui ele meio que repete aqui, né? Quadrado, é o retângulo aqui no caso, no fundo. Então vai anotando, pega o caderninho e vai anotando. Então já tem um cubo aqui, ó. Então isso aqui já está em 3D. Inicialmente, aqui, plano 2D, e a linha, ó, que eu coloquei errado, não foi mal. Z é a profundidade, Y é a altura, X é a largura.
certo? Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar um círculo agora. Vou pegar uma bolinha aqui. Vou falar do círculo, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho o círculo. E essa visão aqui, ó, é a visão em 2D do círculo, certo? Então, para eu identificar, então vou colocar aqui. X, aqui Y, certo? A gente tem aqui, ó, a largura e a altura do círculo. Então, para identificar que esse aqui, ó, é um círculo, né? Igual esse adesivo, ó. É um círculo, mas porém é chapado, é fino. Então, como que eu vou saber que se isso aqui é uma esfera, um cilindro ou se é algo chapado? É entrando com a perspectiva, né, de profundidade aqui, ó, sacou? Então, ó, o que eu vou adicionar aqui é a linha Z. Ela vai vir pra cá, ó. Se for um cone, né, um pedaço de cano, suponhamos, ele meio que repete aqui, certo? E aqui, ó, liga, né? Liga. A gente tem um cone aí. Então aqui, ó, para dar a ideia do cano, a gente põe o outro lado aqui, pra... Então é isso aí, ó. Eu tenho um cone. O que era em perspectiva de 2D, ele entrou na perspectiva de 3D. Tem um potinho aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Aqui eu tô visualizando ele em 2D. Esquece reflexo, luz aqui, ó. Só visualiza o círculo. Então, conforme eu vou virando, eu vou ganhando a perspectiva de profundidade aqui, ó. Vendo? Então aqui agora eu já tenho um objeto em perspectiva de 3D aqui. 2D, 3D. Os aditivos aqui já entra na questão de luz e sombra. Vou fazer no círculo, porque o círculo é, para mim, é a melhor forma para captar a ideia de luz e de sombra, porque todos os desenhos eles são formados por formas geométricas. Você pegar uma silhueta de qualquer desenho, qualquer imagem, você consegue desmembrar ele todo em figuras geométricas: círculo, triângulo, retângulo, losango, por aí vai. Então, você pegando a visão do círculo, né, eu posso trabalhar aqui, ó, a esfera. Aqui eu trabalhei o cone, aqui eu vou trabalhar a esfera. Então aqui eu já vou entrar com a ideia de luz e sombra. Vocês fragarem. Vou repetir aqui, ó, para memorizar mesmo a parada, né? A linha horizontal X e a linha vertical Y, certo? Então o que acontece? Sugere que a esfera ela está apoiada, né, em alguma superfície aqui, ó.
ela não tá suspensa, ela tá apoiada aqui. Então, para eu criar o relevo, a princípio eu vou ter que adicionar uma luz, certo? Um ponto de luz. Vou falar aqui de ponto de luz, depois eu vou voltar aqui, ó, sobre o ponto de fuga. Aqui, ó, vou trabalhar com a luz vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, certo? Eu gosto de, a princípio, usar a ideia da luz da esquerda para a direita, porque assim fica mais fácil da pessoa compreender e também ela praticar, principalmente a aerografia, né, que qualquer outro tipo de pintura também, com outras ferramentas, né, qualquer tipo de ferramenta além do aerógrafo, né, você vai ter que adicionar uma direção. E por costume, a gente já tem esse costume de ler as coisas da esquerda para a direita. É costume nosso, né? Tem país aí que lê o contrário, da direita para a esquerda e tal. Então nosso cérebro ele sempre faz leitura geral, ele vê tudo em forma de imagem, inclusive letras, ele vê como imagem. Então a gente tem a tendência de ver primeiro a luz e depois a sombra. Assim, a princípio, você pode usar a sombra para qualquer direção, mas a princípio eu gosto de grifar a ideia da esquerda para a direita, porque geralmente dá mais impressão para criar, né, o relevo e a distância, né, do objeto ali para a composição que tivesse. Por exemplo, está em cima de uma mesa, né, ou está em cima de um carro e o carro está na rua e na rua tem um prédio, e assim vai. Isso, no caso, para mim é uma composição, né, com vários componentes. Aí já entra um espaço maior, que também é trabalhado nessa mesma ideia aqui, ó, né? Porque o universo todo é assim, em 3 dimensões. Dizem que tem a quarta, mas eu já não tô ligado. Então, a gente tá falando 3D, aqui, ó, já é 3D, né? Antes era 2D, só a face, e depois 3D com a linha Z aqui, ó. Então vamos voltar aqui para a luz, vai anotando aí. Então, vamos voltar aqui para não perder. Então eu vou usar aqui para marcar a sombra o HB, o de número 2, que é mais clarinho. Então, beleza, já tenho aqui, ó, meu ponto de luz, certo? Então eu pego aqui, ó, do meiozinho mesmo aqui, ó, da lâmpada, né, ou do ponto de luz que tiver aí. Lembrando que luz ambiente para luz natural, que é a única luz, a luz natural, que é a luz do sol, pela distância, ela chega para nós de uma forma uniforme. Se tiver tipo num ambiente aberto, a luz vai incidir em todos os ambientes, né? A luz do sol vai incidir em todos os ambientes na mesma direção, tá bom? E a luz, né, que a gente tem dentro de casa, né, que não seja a luz artificial, a lâmpada e tal, ela incide espalhado. A luz ela espalha. Então, se tiver igual uma sala, né, com vários objetos, então cada objeto vai ter um ponto, vai ter um ponto de luz, a luz do dia, do sol ali, né, aqui,
Mas esse aí tá fluindo. Então aqui, ó, se estiver no ambiente de sala, por exemplo, todos os objetos na sala vão estar recebendo uma luz, né? E vão estar direcionando uma sombra. Cada um vai ter uma luz e uma sombra separada. Mas se for a luz do dia no sol, aqui ó, vou pegar um ponto de luz, vou vir na borda aqui ó, do objeto, né? Que é essa extensão aqui ó, do objeto. Então eu tenho esse ponto e esse ponto. Então eu pego lá no meio, lá do meio, e vou passar a luz nesse ponto. Certo? Então aqui ó, eu tenho aonde pega a sombra, que é essa dimensão, certo? E aqui ó, aonde pega a luz, né? Olha que a luz ela pega onde encosta aqui ó. Aqui eu falei porque o ponto é mais ou menos aqui, mas é o ponto que ela vai pegar aqui ó, a borda do objeto. Eu vou fazer mais marcado. Não deixa, esse é esboço, um esboço aqui. Então deixa no próximo, eu vou fazer o mesmo exemplo aqui. Então, se a luz está vindo daqui, certo? Ela está incidindo, né? Então vamos supor que aqui, ó, é uma esfera, uma bolinha, certo? Que é o meio da bolinha. Então, ela tá dessa forma, aqui, ó. Ela não tá em 3D. O que a gente vai fazer é meio que isso, ó. Tá escuro aqui, ó. Tá um círculo. Conforme eu vou abrindo aqui, ó, a luz tá pegando aqui, ó. Pode ver que a luz, quando a superfície é plana, ela vai em forma de gradiente, né? Degradê, né? Do claro para o escuro. Mas no caso da esfera, ela já acontece circular. É como se fosse a ideia da lua, da meia-lua aqui, ó. Um exemplo. Aqui, ó. O ponto de luz vai estar pegando aqui, né? No meio aqui. Então, se ela é cônica, né? E circular, uma parte, né? Vai estar escura, que é essa parte aqui, ó. Certo? E a outra parte de cima aqui, ó, vai estar mais clara. Como ela é esférica, então essa parte aqui, ó, ela vai variando um pouco, porque a luz ela incide aqui, ó, no círculo, né, de uma forma geral aqui, ó. Certo? Então eu marquei aqui onde é a sombra e onde é a luz. Aí eu começo a marcar aqui, ó, parte da sombra. Aqui eu fiz só uma marcação da sombra. Então, ó, aqui eu tenho a incidência de luz e sombra. Então eu já crio a forma circular do objeto aqui, certo? Então, na aerografia, o bacana aqui também eu vou fazer um demonstrativo. Para fazer no lápis aqui é um pouco demorado para fazer o gradiente certinho e tal, mas é basicamente isso aqui. Sombra. Certo? A linha mais clara onde está batendo. Então aqui eu já crio
visão mais circular da bolinha aqui, ó. E eu tenho o costume de deixar uma borda mais clara aqui, ó, geralmente mais ressaltada. Vou até marcar o preto aqui pra vocês terem uma ideia, marcar bem. Essa borda aqui, ó, mais clarinha, que ela sugere o reflexo do ambiente aqui. Suponhando que aqui, ó, como a luz tá vindo de lá, tô falando suponhamos porque aqui é só para entender. Para fazer certinho, o ideal é usar os pontos de fuga, né? Aí é uma construção mais embaçada, mais demorada, mais certinho, mais perfeita a ideia. Então, ó, se aqui tá apoiado, então aqui, ó, essa parte aqui, ó, de baixo da esfera, ela vai ser mais escura. O sombreamento do objeto circular é bom sempre usar os traços de sombra aqui, ó, com lápis já direcionando. Então o movimento do lápis acompanha o círculo, né? Vem pegando pequenininho aqui e vai abrindo, ó. Ok, vai conseguindo um gradiente melhor. Então como aqui é a base, ó, certo? A base, então aqui é mais escuro, que é onde pega menos luz, né? Que o objeto praticamente cobre toda a luz aqui, ó. Eu vou trabalhando aqui a esférica. Eu posso usar como referência algumas coisas assim, ó, algumas marcações assim, ó. Na hora do esboço, que eu vou fazer mais marcado, mas na hora do esboço se faz umas referências, porque aqui eu já vou colorindo. A ideia do gradiente, eu pego aqui, vou reduzindo a pressão do lápis aqui, ó. Entendeu? Agora, ó, a visão plana, né, ele ganhou uma perspectiva. Porque eu adicionei essa linha aqui, ó. Vou fazer de caneta, que é a linha de profundidade, que é o Z. Aqui, ó, a altura, largura, certo? E aqui, ó, profundidade, né? É o Z. Aqui, o C negativo e o X negativo, certo? Então, ó, aqui, ó, a gente tem também a ideia do cone. Se eu pegar, por exemplo, vou virar a folha aqui, ó, a mesma ideia, vou fazer aqui cone, né? O cone. Daí o cone, certo? Mas como que eu sei se esse cone não é uma folha de papel, né? Ou se ele não é uma latinha, ou se ele não é uma latinha, né, de refrigerante, uma latinha de refrigerante, ou a mesma ideia, a latinha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, vamos olhar aqui, que como tá perto, a gente percebe ainda um pouco a curva aqui, ó, certo?
Mas dependendo do ângulo você não percebe tanto essa curvatura aqui, ó. Vai ver reto. O que dá a ideia aqui, ó, de ela ser cônica é justamente a luz batendo aqui e a sombra batendo aqui, certo? Aqui, ó, dá para entender uma ideia que eu tenho um objeto que é a latinha e aqui eu tenho outro objeto que é a folha de papel que está sobre a mesa aqui. Então eu tenho aqui, ó, a luz no objeto, certo? E a luz nesse objeto aqui também. Porém, aqui eu tenho a luz e a sombra desse objeto, né? Cônico, luz e sombra do objeto. E aqui, no objeto, no caso. E aqui eu tenho a sombra do objeto, certo? Então aqui, ó, sombra no e sombra do objeto. Então, se ela tivesse suspensa no espaço lá, você só ia ver a sombra, né, do objeto e a luz do objeto aqui. Se tivesse lá no espaço, ia estar tudo preto aqui e tal, você não ia ver sombra dele aqui não. Mas de qualquer forma, ele já é um objeto em 3D, entendeu? Porque se você virar aqui, ó, você consegue ver, ele é um objeto 3D. Entendeu? Então é isso que vai definir aqui, ó. Se eu pegar, né, a luz, vou pôr aqui, ó. Vamos pôr ela mais aberta para ficar tipo, tá lá. Vamos supor que ela tá mais distante. Vou pegar mais aberto aqui. Então aqui, ó, com a sombra do objeto, tá bom? Então aqui, ó, se aqui eu tenho um objeto e ele é cônico, então o meio dele aqui, ó, é o ponto mais alto. Você vai fazer essa curvatura aqui. Na latinha a gente percebe que ela tem essa curvatura, você olhando aqui, ó. Certo? Mas de qualquer forma não deixa de ser uma visão em 2D. Você pegar só a linha horizontal e a linha vertical. Quando eu adiciono a outra linha, que já é o caso dessa aqui, ó, que é da profundidade, eu já entendo que é um objeto 3D, né? Altura, largura e profundidade. Então todo desenho, letra, tudo, né, que tem luz e sombra, que incide luz e sombra, a gente vai ter a visão em 3D. Vamos colocar aí, por exemplo, você pegar no cinema, né, cinema 3D. O que passa na tela do cinema ali, ó, já está tudo em 3 dimensões. Lá no, né, na televisão você consegue identificar, né, ou no cinema, né, você consegue identificar a profundidade, que a rua vai até lá longe, as distâncias e tudo. Agora o cinema 3D, por que chama cinema? Não é o filme, né, em si que é 3D, é o cinema que é em 3D. Porque os objetos que estão na tela do cinema interagem, né, eles usam aquele óculos que faz com que o objeto está ali, ele solta para fora aqui da tela e interage no mesmo ambiente. Então o cinema é 3D. Porque o objeto estava na tela, ele passou a interagir, né, na dimensão. Você pegar a sala de cinema, ela tem isso aí. Ela tem a largura, a altura e a profundidade. Sacou? Porque se não tivesse, a vida seria tipo aqueles desenhos antigos, né? A Betty Boop, por aí vai. Que não tem luz, sem sombras, tudo colorido, tudo chapado. Então a vida seria em 2D se não tivesse profundidade. Então aqui é a mesma ideia do círculo lá, porém, né, a latinha. Eu deixo aqui uma margem, essa margem branquinha aqui, ó. Eu vou explicar porquê. Na esfera eu não expliquei, mas eu vou explicar porquê. Então aqui a mesma coisa, eu posso fazer os gradientes. Posso vir marcando aqui, ó.
né? Marcando. Sempre for marcar esboço, use um lápis mais fraco, né? No caso que eu indico o HB, é sempre um lápis mais fraquinho. Mesmo se for usar os outros lá, o 4B ou o 6B, já marca bem fraquinho. Então aqui, ó, isso aqui é a incidência de luz que tá pegando aqui. Então o ponto de luz mais forte ele vai estar aqui, ó, nessa área. Por ela ser cônica, a bordinha aqui ainda recebe um pouco de sombra, né? Vou pegar aqui a lata, ó, para ver que a luz pega aqui, né? Aqui no caso do desenho aqui, como dá pra ver, eu vou supor que a luz tá pegando, tá vindo de cima, né? Aqui eu marquei o foco, aqui ela tá vindo de cima, então aqui tem um pouquinho de sombra e aqui tem uma sombra mais forte. Então vem aqui, eu faço essa sombra aqui mais fraquinha, certo? E aqui eu posso fazer o gradiente. Vou começar pelo ponto mais forte, certo? Depois dou uma clareada no próximo ponto, e aqui bem fraquinho. Não deixo branca essa borda, não deixo bem fraquinho. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Aqui, ó, fazendo a mesma coisa, vou graduando, ó, certo? Que era um objeto em 3D, agora eu tenho em 2D, né? Agora eu tenho a perspectiva que é um objeto com relevo, um objeto, né, com profundidade no caso, né? Porque o relevo é a altura. Então aqui eu já tenho profundidade. A luz e a sombra elas criam o relevo, né? Que dá essa dimensão. O objeto está circular. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, é onde é a ponto mais forte de sombra, né? A mesma coisa, eu posso marcar aqui também, ó, o gradiente, onde eu vou pôr mais, ficar fraco aqui. Então eu pego o ponto mais forte, preencho ele com o preto mais forte que eu conseguir, sem marcar o papel, né? Esse aqui é o 4B. Se eu pegar aqui, ó, então o 4B ele não passa disso, não adianta eu forçar que ele não vai passar disso não. Então, se eu quiser mais contraste, eu pego já o 6B, que já é mais macio que o 4, um pouco mais escuro. Então eu consigo já criar uma base mais escura aqui, ó. E que eu vou dando contraste, sempre pegando da parte mais escura já que eu tenho do desenho, criando contraste, e vou, né, graduando, usando os overspray, né, no caso do aerógrafo, bem fraquinho. Então, para treinar qualquer tipo de ferramenta para pintura, qualquer tipo, antes de mais nada, lápis, treinar bastante o lápis, porque são os mesmos movimentos, assim, se for olhar, mesmo movimento, é o mesmo movimento que você vai fazer, faz o mesmo movimento, pincel, aerógrafo, lápis. Então aqui é onde você vai pegar a base, você só vai transferir esse conhecimento aqui, ó, né, com outras aplicações e outras ferramentas, né, que já entra aplicação aí de material com tinta, né, colagem, faz de cada um. Então o lápis é a base, treinar bastante o lápis aqui, ó, para pegar a direção, né, pegar certinho. Essas questões do gradiente é importante, principalmente na aerografia, porque na aerografia, né, o gradiente aqui é uma ferramenta que proporciona aí, né, o aerógrafo é uma ferramenta que proporciona mais suavidade, por isso que consegue um acabamento mais fino nas artes, né? Fica tão marcado igual o pincel.
e o movimento do pincel, praticamente o que o aerógrafo se chamou de airbrush, né? Que é um pincel pneumático. É um pincel, só que é a ar, né? E praticamente são os mesmos movimentos. Você vai usar no pincel, você vai usar, né, no aerógrafo. Só que a aplicação é diferente, né? Porque geralmente pinturas são em camadas. Então as formas de se utilizar a camada ali vai de cada trabalho e vai de cada técnica que você vai usar ali para criar essas camadas aí para gerar um resultado final, né? Que são 3D simples, que são, né, realismo, surrealismo, ultra-realismo, né? Que os caras desenham até o poro, né? Da pessoa ali. Então, voltando aqui, ó, por que eu deixo essa parte aqui mais clarinha? Porque ela é a incidência da luz que vem do reflexo, né? É um contraluz, por assim dizer, né? Mas no caso é o reflexo, porque a luz que bate aqui, ó, no solo, ela meio que reflete aqui, ó. Vocês podem observar aproximando a sua pele mesmo, assim, o seu corpo, né, o seu braço, perto de algum objeto que incida cor, né? Tipo, se chegar perto de uma cor verde, né, umas cores vermelho, o verde é bem visível. Você vai chegar assim, você vai ver que a sua pele está um pouco verde, porque a luz que bate na parede verde, ela vai incidir uma luz verde. Então, suponhamos, se o chão aqui, ó, fosse verde, né, essa bordinha aqui ia estar verde. Em técnicas para realismo, né? Em técnicas para criar mais realismo. Só ajustar aqui. Tá falhando, mas depois eu vou deixar salvo. Depois eu vou colocar no YouTube também. Em breve eu faço um melhor também, um mais bem editado, com a produção melhor aí, mas é mais para dar um toque, como eu já tô fazendo curso, né, lá dando curso de aerografia para os alunos lá. Eu vou estar indicando para eles estar assistindo isso aqui, que é importante. O lápis é a ferramenta básica para qualquer tipo de arte que você vai fazer. Tanto, né, arte gráfica, se eu for fazer uma arte gráfica, por exemplo, né, você tem que fazer um esboço dela, né, um croquis que fala, né, sei lá, tipo, acho que é croquis mesmo. Aí, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí no comentário aí. Mas beleza, vou pegar outra folha aqui. Agora a gente vai colocar essa ideia de 3D numa perspectiva maior agora. Aqui a gente estava fazendo uma micro, vamos passar por uma ideia macro. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, já vou usar o 6B, que eu vou fazer só traço. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui é a linha do horizonte que a gente tem, certo? Essa é a linha do horizonte. Aqui, ó, eu vou ter, né, a linha de altura. Mas vou começar aqui, ó, o nada. Não tem nada, a gente só vê. Esse horizonte aqui, ele tá... Então aqui eu vou usar essa parte aqui, ó, como o chão, o ponto do chão aqui, ó, certo? E vou criar uma outra linha de horizonte aqui, ó, em cima, certo? Outra linha de horizonte. Para quê? Para eu já determinar distâncias, altura e tudo mais, né? Como que eu vou determinar se aqui, ó, essa distância daqui para cá, ela tá longe
se ela está perto. Então como que eu vou determinar isso? Aí que entra a ideia de ponto de fuga. Então suponhamos que aqui é a linha do horizonte, lá onde o sol nasce, né? Aqui é que o sol nasce, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, vou usar aqui como, eu vou colocar um pouco mais para cá, certo? Mas ali é a linha onde está nascendo o sol, onde a gente consegue ver o sol nascendo. Aqui eu vou usar como referente ponto de fuga. Então o que determina aqui, ó, vou começar desenhando como se fosse uma estrada, uma rua, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, aqui se eu fizer vai estar reto, certo? Aqui é o meio da perspectiva aqui, ó, ponto de vista, certo? E aqui o ponto de fuga lá. Aqui, ó, que eu trabalho questão de distância, né? Então a distância ela vai remeter muito a essa abertura aqui, ó. Então quanto mais aberto for aqui, ó, certo? Mais impressão de perto eu tenho, de estar perto as coisas aqui. Então vamos lá. Aqui é o meio, certo? Vamos supor que aqui, ó, é a faixa que vem lá do asfalto. Faixa que divide as duas pistas do asfalto. Então eu pego o ponto de fuga e vou colocar aqui. Então o que eu criei aqui agora, né? Profundidade. Repara que eu tenho só a referência aqui, ó, de largura, que é x, né? De profundidade, aqui, ó, que é o z, que a rua começa, né, lá longeão, lá no ponto de fuga, e vem até onde eu tô aqui, ó. Pelo visto eu vou andar pra caramba, né? Então, beleza. Nós suponhamos que aqui tem um passeio, né? Então, eu faço uma outra linha aqui, ó. Pego o ponto de fuga lá, o meiozinho dele. Aí o tamanho do passeio a gente trabalha em proporção, né? Então, tipo, isso aqui é, né, o tamanho da rua. A gente trabalha uma média de proporção. Então, eu passei mais ou menos aqui, pela dimensão, pelo tamanho. É bom usar referência, que eu tô fazendo sem referência, mas é bom usar referência. Então aqui, ó, tem o passeio de um lado, passeio de outro, que sai um pouquinho fora do ponto, mas o ideal é marcar bem no ponto aqui, ó. Então eu quero fazer o meio fio do passeio, então pego uma referência aqui, ó, já tem a linha de meio fio do passeio aqui, ó. Então que eu tenho uma visão de profundidade. Agora aqui eu vou criar a linha Y. A linha Y aqui, ó, ela me dá a altura. Então tem aqui, ó, né? Eu fiz ela afastada aqui. Se for olhar em perspectiva depois, ó, aqui é a linha, né, de profundidade, ó. Certo? Só que porém, igual, vamos trabalhar aqui, ó, uma linha de prédio, né? Vamos supor aqui que tem um prédio, que é o passeio, certo? Então aqui vamos pôr um prédio aqui, ó. Aí o objeto aqui, ele vai trabalhar com a mesma perspectiva. Então eu pego o ponto aqui, ó. Então o ponto mais alto do prédio eu demarco com ponto de fuga lá também, ó. Então eu faço fraquinho e demarco aqui, certo? A largura, a mesma coisa. Eu venho aqui, ó. Você vê que o ponto de fuga ele vai abrindo os espaços. Então aqui é horizontal, né? A linha X, né, que vai demarcar aqui, ó, a parte de cima aí, ó, do prédio, a visão de cima do prédio, a parte de cima. Então, beleza, aqui, ó, a base do prédio aqui também, como eu tô vendo aqui, ó, no meio, então eu vejo aqui a linha do horizonte, né, paralelo,
prédio. Aqui, ó, já adiciona a outra linha Y, né? Da altura. E tem o prédio. Certo? Então, a ideia aqui, ó. Vou subir o sol. Vou colocar aqui, ó. O sol veio pra cá, ó. O sol nasceu aqui, ó. Tá aqui e já subiu. Pelo tempo que eu demorei, já subiu. Então, o que que pega? A luz do sol, igual eu falei, ela é diferente da lâmpada. Porque a luz do sol, pela distância, a luz do sol ela vai trabalhar sempre assim, ó. Ela não pega, porque o sol é muito longe, não dá pra... Então a luz do sol ela vai sempre vir assim, ó, de lado. Certo? De lado, porque eu falo porque o sol tá pegando aqui, ó. Mas mesmo ele estando vendo o sol aqui, ó, eu vou desenhar um prédio. Mas lá no fundo, só pra vocês pegarem a visão aqui, ó. Uma coisa, eu pego lá na base da calçada, porque se invadir a calçada é dá multa. Não pode invadir não. Aqui, ó. Vou desenhar o prédio. Esse aqui eu já tô dando uma perspectiva já, 3D. Esse aqui é só fazer uma letra, né? De grafite, que seja alguma coisa, uma letra, né? Para dar um volume nela, ou relevo. Você vai usar isso aqui também. Você pega um A, um B, um C, e cria o ponto de fuga. Eu não falei que ia ser fácil, não. Então tá, beleza. Tem aqui, ó. Nada que envolve arte é fácil, né? Então a luz aqui, ó, ela vai incidir na mesma direção. Ou seja, aqui ó, é o ponto em que a luz bate no prédio. Então aqui é onde ela vai dar a sombra do prédio. Como ele está em horizonte, então acompanha a linha do horizonte aqui, ó. Certo? Aqui ó, a sombra do prédio. Aqui ó, é a parte escura do prédio, onde não está pegando luz. Esse aqui é a mesma coisa, que é a parte escura onde não pega luz. Aqui ó, a luz, né, tá vindo aqui, eu marco, né, ponto aqui ó, máximo do prédio, certo? O que determina a outra também é o outro ponto, né? Isso é como se a gente estivesse no meio. No meio. Então, como é a mesma direção, então eu pego aqui de novo, já marquei, ó, a luz, a sombra termina aqui, a base do prédio, né? Sempre horizontal aqui, né? Que é a linha do horizonte, senão o prédio vai parecer que tá torto. Aí, aqui é a sombra, né? No objeto, que é a sombra no prédio, certo? Aqui é o gradiente, como é uma superfície plana, que é mais escuro, aqui ó, né? Já vem fazendo gradiente, clareando, certo? Aqui é onde tem menos luz. A base que geralmente é mais escura, porque aqui ó, vai recebendo incidência de outras luzes, que é a luz do poste, coisa e tal. Se fosse pegar aqui, ó, se fosse um exemplo aqui, é uma miniatura. É uma miniatura. Né? Tô vendo uma miniatura. Aí eu tenho uma luz agora no ambiente, a luz da casa, uma lâmpada. Então o ponto de fuga da luz é aqui, ó. Então o que que acontece? Ele vai passar aqui, ó. Porque ele ilumina todo o ambiente, né? Já não é igual a luz do sol, tá entendendo? Então se eu pegar aqui ó, ponto aqui ó, de luz, traçar aqui ó, no prédio, já vai dar em outro lugar. Por quê? Porque aqui ó, aonde
tá pegando o ponto de luz na quina daqui e na quina daqui, ó, do prédio. Então, ou seja, né, eu já ligo aqui, que o ponto de fuga já é de lá, ó. E eu teria, como aqui, ó, eu não tenho a visão onde termina a sombra, eu tô fazendo só uma base. Tá ficando meio bagunçado, mas eu vou fazer separado aqui, explicando. Mas daqui dá pra você entender. Aqui, ó, já é a sombra desse objeto aqui, ó, como se fosse a sombra da lâmpada lá, certo? Aqui também já seria um pouco mais escuro, porque não vai receber muita luz também. E aqui a mesma coisa, você repara que vai dar diferente lá, ó, porque eu pego o ponto, ó, ponto máximo aqui, e onde está pegando, né? Então aqui, ó, aqui é onde pega o ponto alto lá, a altura lá no alto do prédio. A luz bate lá e leva até aqui. Aqui é a parte baixa, né? Então aqui. Então repara, ó, que quando eu pegar a quina aqui, ó, então leva para eu saber a distância, eu levo até lá no horizonte, ó. E daqui, ó, eu pego a base, em cima deu quase a mesma perspectiva do sol, mas muda um pouco, né? Aqui também a mesma coisa, eu pego até a base, então a sombra aqui, ó, ela vai pegar aqui, ó, né? Que é a sombra do prédio. Então repara aqui, se for em luz ambiente, já vai dar sombra diferente, sacou? Então suponhamos que tem um outro prédio aqui, ó, do lado. Vou fazer um mais baixo aqui. Aqui, ó, o 2D. Agora aqui eu vou adicionar o 3D, né? Que é o ponto de fuga, que é a linha de profundidade, né? Tá? E pá. Então repara, ó, que aqui, ó, aonde vai estar pegando o ponto de fuga da luz, onde vai estar pegando, né? E aqui, ó, vai vir a luz do prédio aqui. Como não tem referência, né? Vamos supor que tem uma rua aqui, ó. Então a minha referência da sombra aqui. Então eu vou pegar a base e jogo até no ponto, esse ponto aqui, e fecho. Então aqui é a sombra do prédio. Aqui, ó, como eu teria que ter o ponto de vista desse ponto com esse ponto para marcar aqui, ficaria mais fácil. Mas como não tem, né? Só para vocês entenderem que a incidência de luz é diferente, entendeu? Se fosse o caso desse prédio aqui, ó, eu tá desenhando ele ia ter a primeira luz que eu fiz, a primeira luz e sombra que eu fiz aqui, que seria a luz do sol. Mas agora, como é um prédio miniatura, então aqui, ó, já seria a parte mais escura do desenho. Aqui já clareando um pouco para lá. A luz bate aqui, entenderam? Olha como que fica diferente, né? Quando é a luz ambiente, quando é a luz de sol. Então isso aí influi muito quando você vai fazer um trampo. Por isso que eu indico você começar sempre aplicando a luz, né, dos objetos da esquerda para a direita, porque aí vai pegando o costume e depois você já vai pegando a visão também e vai trabalhando, né, com outros pontos de luz. Então, tipo, se você tiver num ambiente, por exemplo, com uma luz branca mais forte e algumas outras luzes coloridas ali, verde, que seja, ela vai estar incidindo ali também, entendeu? Então, lembrando, só para recapitular aqui, né? Tem aqui a linha de altura, a linha de largura, certo? Que é X, Y, e aqui o Z, que é a profundidade, certo? E recapitulando, né, a luz ambiente, ela vai refletir assim. Eu falo nos objetos próximos, né? Porque, por exemplo, se tiver o sol lá, né?
Não sei se você reparou, se tiver a nuvem, aí você consegue ver o raio difundindo aqui, ó. Porque a nossa atmosfera, ela vira tipo uma lupa, né? Então esse brilho que a gente vê aqui, ó, não é a posição original que o Sol tá. Foi mal. Esse brilho aqui, ó, aí tem a nuvem aqui e sai uns brilhos, né? Do Sol, né? Quando tá em nuvem, você vê ele refletindo para várias direções. Também no espelho d'água, você vê o brilho do Sol, você vê ele bate aqui, mas o brilho faz assim, né? Por quê? Porque aqui, ó, cria uma outra lupa. A atmosfera é uma lupa que ela está refletindo, né, a imagem do Sol que a gente vê. É basicamente um reflexo batendo na nossa atmosfera do Sol. É a mesma que a luzinha que você vê na água do Sol, é o reflexo desse reflexo aqui. Então essa luz passa a ser menor aqui e vai refletir assim na água, e aqui é a nuvem, ela vai refletir também assim. Mas porém isso, né? Isso aqui eu tô falando de distância, a nuvem está longe, né? Porém, se for objeto menor, a gente não tem como ver. Se estivesse do alto, por exemplo, a gente conseguiria ver alguma pequena distorção, mas bem alto mesmo. Tipo lá do satélite, eu acho lá. Mas tirando isso, a gente vai ver a luz reta. Então a luz do Sol ela vai sempre vir assim, porque está muito longe, não dá pra gente. Então ele já pega batendo reto na Terra, né? Então o que aqui é o Sol, aqui é a Terra. Então ele já, pela distância, o fecho de luz que atinge a Terra aqui, ele atinge reto. Então ele dá a mesma luz em todo objeto. Então galera, espero que vocês tenham gostado aí. Depois eu vou dar uma assistida também para eu ver os vacilos. Para treinar aí, ó, eu indico vocês treinar a bolinha com bolinha, porque se pegar na manha da bolinha você faz outros objetos, né? Com triângulo, né? Vou pegar uma base aqui, um triângulo. Bom, aí criar o relevo. Aí eu adiciono a luz. Aí isso aí depende do ponto de luz que você vai jogar, entendeu? Pra criar o relevo aí pra parecer que o objeto é retangular, cônico, quadrado. É porque aqui, ó, 2D, a folha, certo? Agora tem um objeto 3D. Então é isso, galera. O que eu entendo de 3D é isso. De 2D. E é o que eu aplico nos meus trampos. É basicamente isso aí, sacou? E breve eu vou estar fazendo um aí de stencil. Tá explicando, eu fiz um quadro da Vandinha Adams. Eu vou estar fazendo explicando como que eu fiz os cortes dos stencils, como que eu uso os stencils. E depois eu devo fazer um vídeo pintando o quadro. Então provavelmente eu vou fazer e colocar no YouTube. Aí vocês acompanham lá no YouTube, que deve ficar um pouco grande, mas aí vocês acompanham lá. Quem tiver interessado em ver o processo, entender um pouco mais. Mas basicamente é isso aí. Um salve aí a todos que entrou na live. Um salve a todos que vão assistir. E pegue leve aí nos comentários. Desculpa o vacilo. Se é que eu dei, eu não sei. Porque às vezes eu tô vacilando em tudo aqui. Zoeira é zoeira. Mas é isso aí, cara. Basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem o próximo. Valeu. É nóis, tamo junto.